Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando uma lição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Toda segunda-feira, 19h, 20h, nosso encontro marcado para falar de condomínio, do universo condominial. Vem pra cá que hoje tem muito insight bom pra você, tem uma gestão de alta qualidade. Recebendo eles, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil, meu amigo Cláudio Viana. Fala, doutor. Olá, Tiagão, tudo bom? Tudo que ótimo. Bacana estar aqui de volta, né? Tava alguns dias sem vir. Vida boa, né? Tá igual a Mari, só passeando. Quem me dera, um dia eu vou chegar nesse nível, né? Deus abençoe. Nossa meta, né? E ele que tá dodói do ombro, mas da mente não, está aqui para nos ajudar a ter mais tranquilidade na gestão condominial. Ele que é a engenharia condominial, a referência do Brasil, o homem disruptivo, que nem o ombro para ele, meu amigo Diógenes! É isso aí, meu amigo, é isso aí. Olha, e vou te falar, é nas pequenas coisas que dá problema, né? A gente não tropeça nas pedras grandes. Tava ali fazendo um treinozinho na academia e fazendo aquela progressão de carga normal, e aí dei um vacilo lá e rompeu o músculo peitoral com o ombro aqui. Rapaz, pensava em desespero. Mas aí já fiz a cirurgia, já tô voltando, né? E como você falou, tá ruim é do braço, né? Da cabeça, né? Então, ainda bem, né? pega o melhor que dá e faz o melhor que você pode. Estamos aqui na área, vamos cumprir essa tabela toda. Vamos lá, vamos que vamos então. Ó, Faz quem tá parte. no YouTube, por favor, nos ajuda aí, cara. Seja generoso do coração, vamos mudar o universo condominial, cara. Se inscreva no canal, compartilha, deixe seu comentário, isso ajuda bastante a gente propagar essa mensagem pro universo condominial no Brasil e no mundo, porque a gente tem audiência no mundo todo. Então, preparados, senhores? Preparadíssimo. As tretas do condomínio. Hoje tem umas tretas aqui, ó. Plantão tira dúvida. Plantão tira dúvida. Inclusive, segue lá, doutor. Qual é o seu Instagram? Tem muita dica boa lá. ClaudioViana.tv, segue lá. Tem vários cortes aqui do programa, se você perdeu, só os melhores momentos. Show de bola! Jorge, o Jorge tá com o canal também no YouTube, gente. Segue lá, qual é o canal? @Condominial Engenharia. Conteúdo, só conteúdo de primeira para Só ajudar conteúdo você de primeira, a ter uma isso aí. gestão de alta qualidade e ter noites tranquilas demais de sono, só dormir tranquilo. Síndico, mas vamos lá, plantão, tira dúvida. Você pode mandar sua pergunta para o Inteligência Condominial @gmail.com. A primeira aí, ó. O Jorge ficou dodói do ombro, agora faz academia. Primeira pergunta. Academia. Academia aqui. Minha amiga Priscila. Foi até combinado isso aí, Não foi combinado, eu fiquei sabendo só hoje. Eu até fiquei assustado, o doutor Cláudio. Você viu no Instagram? O homem tá doente. O quê? Nem vi, cara. Uma correria que eu tô, eu fui olhar, tadinho. Mas tá aqui. eu Que vim bom aqui que de ele veio, esperança. né? Vamos lá, ó. Patrícia, o tema é academia na casa do zelador. Eita, aí fala assim, ela fala, né? Temos casa do zelador, mas atualmente ela desculpa. Vamos repetir, vamos lá. Temos casa de zelador, mas atualmente ele não é morador, por redução de custos. Entretanto, alguns moradores estão articulando a mudança da casa para a academia. Gostaria de saber quanto à legalidade, quórum, etc., para aprovação em assembleia. E aí, doutor, pode mudar a casa do zelador para academia, meu jovem? Vamos lá, bacana nessa iniciativa dos moradores, né? Pode se mudar, mas existe um procedimento adequado a ser seguido, né? Principalmente é observar o quórum. Você tem que ver lá na sua convenção se existia essa questão de casa do zelador. Se existia essa área chamada casa de zelador e você quer mudar aquilo lá para uma academia, então você indiretamente está alterando a destinação daquilo e também está alterando o texto da convenção. Onde estava escrito casa de zelador, hoje vai ser uma academia. Então você vai precisar de 2/3 dos condôminos para poder aprovar esse projeto. E a academia é o seguinte, tem que ter normatização de funcionamento, não é só comprar equipamento e colocar lá não, tem que olhar a carga, o peso que vai ter nessa academia, são cargas pontuais, saber se essa laje vai suportar isso. Então tem todo um amparo aí técnico que você tem que fazer, saber se essa região que hoje suporta uma casa, se ela é em cima de uma laje, se é um subsolo, como é que funciona isso aí, se tem ventilação para a academia, se vai caber a parte elétrica Sonora, da academia, né? A parte de barulho, né, de ruídos, a academia não é silenciosa igual uma casa. A carga dos aparelhos, já viu que fica lá 20, 30 pecinhas de 10 quilos, tudo. A laje normalmente a gente calcula por metro quadrado, né? Faixa de peso por metro quadrado de laje. Então, dependendo do tamanho desse local, do que ela for fazer, ela vai ter que fazer um cálculo
para saber se aquelas cargas pontuais da academia, no perfil da academia dela, vão servir para aquele local. E outra coisa, Jorge, foi até interessante essa pergunta, que ela tem a parte jurídica e a parte de engenharia, Exato. né? Até o que vai ser quebrado, se pode ser quebrado, porque pelo que eu entendi a casa, vai ter que abrir um vão ali para fazer uma academia, né? Tem que saber se essa alteração vai constar no projeto do condomínio, se o condomínio foi edificado com aquela casa. Às vezes o histórico dessa obra, dessa casa, já é um puxadinho que foi feito meio que nas coxas, alguém fez uma deliberação assemblear e colocou lá. Então, quando chega nesse ponto, Thiago, que vai fazer alteração, tanto pelo ponto de vista jurídico, né, sobre o que é o projeto, o que existia ali, a destinação daquele espaço, até o que vai ser colocado ali, tudo tem que ter um planejamento. E aí a gente pega muitos casos de gestores pagando um preço muito caro por saírem fazendo sem consultar como deveria. E quando se vê, você está cheio de responsabilidades que não deveria estar, assumindo problemas que não deveria assumir e de um jeito errado. Então traz uma insegurança muito grande, tanto para o condomínio, principalmente para o síndico. Questão de obra e mudança de destinação de parte do condomínio é muito técnico. Não, com certeza. Na academia, primeiro, o que precisa ter para a academia? Você tem um responsável técnico ali pelo aquele funcionamento, né? Depois você vai ter que ter uma pessoa que assina pelo CRAF, sobre o trabalho que é feito ali naquela academia. Depois tem a parte de manutenção dos equipamentos, né? Você não pode colocar as pessoas lá. Assim, não é que você não pode, você pode, mas o responsável pela academia é o síndico. Se acontecer alguma coisa, toda a parte de segurança, equipamento que não funcionar, acidente que gerar. E a academia gera muitos acidentes, né? Aqui, ó. Então, essa parte também tem que ser levada em conta. Por quê? Porque não é só modificar a casa do zelador para a academia. Você precisa entender que a academia é uma célula viva. E todos os cuidados que vêm com a academia vêm com a administração. Sobre circulação, entrada e saída de pessoas, a segurança do local, a ventilação, equipamento sonoro, água, energia, tudo isso vai fazer parte. Então, você modificou uma coisa que tem uma identidade própria. Enquanto com a zeladoria da casa é do zelador, beleza, é uma destinação de área comum, de uso comum, padrão. Quando você passa para a academia, ele é uso coletivo. Então, todo amparo de segurança tem que estar lá. Tem a questão da acessibilidade também, né? Para chegar nesse local também, né? Você viu agora em São Paulo, foi condenado um condomínio a indenizar 2 moradores com nanismo, né? Eu vi. Porque eles não conseguiam acessar as lixeiras. Devido às alterações de pandemia, eles colocaram a lixeira mais para fora, certamente fizeram a lixeira mais alta, mas eu vi que desde a pandemia, esses moradores que têm a estatura menor, né, com nanismo, eles não conseguiam acessar a lixeira como as outras pessoas normais, eles tinham dificuldade. E aí o tribunal entendeu que é constrangedor isso, eles pagam a mesma taxa ordinária de contribuição para o condomínio, estavam sendo constrangidos nas tarefas diárias sobre uma necessidade deles, que é colocar o lixo para fora. E ali ofendeu a honra deles, né? Eles se sentem diminuídos, desvalorizados. E aí o tribunal condenou o condomínio a indenizar e fazer a obra. Adequação, né? Qual que é a grande questão aí, né? A gente fala que se o gestor tivesse a experiência que você tem, por exemplo, ou tivesse uma assessoria igual ao Dr. Cláudio, ele nem teria discutido com o conselho e não teria faltado dinheiro, porque ele ia falar, faça e faça rápido. Sim. E faça dentro do projeto. Gente, essas questões não tem discussão. Não tem discussão, isonomia. A acessibilidade, gente, não tem discussão. Eu passei por uma situação do condomínio uns anos atrás, porque acaba que passa despercebido. Isso é normal, porque você não tem a necessidade do dia a dia. Isso. Né? E aí esse condomínio, beleza. Aí um morador, que é uma mulher muito bacana, que ela tem necessidade visual, né? Ela não enxerga. E aí tivemos que fazer adequação. E aí o pessoal começou, Paulo, você inventou isso. Eu falei, cara, não inventei não. Primeiro, é obrigatório. Segundo, tem uma pessoa aqui que tem a necessidade, a gente tem que adequar, é a lei, não tem que discutir. E era engraçado que a discussão aí depois, beleza, fizemos um orçamento, a discussão era só no andar dela. Eu falei, como assim só no andar dela? Tem que adequar o prédio todo. Aí. Sim. E outra coisa importante, gente, a gente pensa, é só para quem tem necessidade especial? Não. Todo mundo em algum momento pode utilizar isso. Às vezes você pode fazer uma cirurgia no olho, às vezes pode quebrar uma perna, você pode receber uma pessoa mais idosa. Então, assim, é algo que é um benefício para o condomínio. Eu acho que eu enxergo até que é uma valorização do patrimônio. E, Thiago, a questão também, voltando à questão da academia, né? O Jorge bem falou com relação à questão da segurança. E toda a área do condomínio, principalmente quando você vai criar uma nova área, né? Especificamente, a gente está falando de academia, você tem que normatizar aquele uso daquela área, né? Quais são os direitos e os deveres dos condôminos? Como que são as regras de uso? Quem são as pessoas que vão usar aquela academia? Isso para quê?
para criar regras. Tudo na sociedade tem que ter regras, né? Na sua academia também tem que ter regras, até mesmo para eximir o condomínio de qualquer responsabilidade eventual civil, né? Você vai ter todo o cuidado de criar um ambiente novo, e aí você precisa entender como administrador, como síndico, que é o seguinte: as pessoas confiam em que você tomou todos os cuidados necessários para aquele ambiente estar seguro. Desde a qualidade da manutenção dos aparelhos, até a qualidade do ar-condicionado que está sendo utilizado ali, a forma de controle de entrada e saída, né? A qualidade da água que você colocou naquele local e, principalmente, está seguro o ambiente. Os equipamentos estão bem colocados, eles podem ficar onde eles estão. O mapa de circulação ali impede acidentes, né? O pessoal acha que é só chegar e colocar o aparelho lá. Não funciona assim. Tem todo um projeto a ser desenvolvido. Um projeto de manutenção. Que já vai por custo mensal. Gente, né? outra dica importante, então. Procura advogado, jurídica, um engenheiro para a questão da área ali. E procura empresas que fazem esse mapeamento. Tem empresas que fazem esse estudo mapeamento ali. De segurança. Porque aí o cara bota 4 esteiras. É besteira, ele bota 2, bota ali um supino, um equipamento. Tudo tem seu projeto. Então ela vai adequar aquele espaço para receber aquele equipamento que vai ser utilizado. Tem um porquê, fica né? uma sacada muito boa aí. Porque tem a área, assim, né? Eu já acompanhei alguns projetos, né? A pessoa que apresenta o projeto da academia, tudo ela explica que tem um porquê. A área do cardio, a área dos pesos livres, né? A área dos maquinários, tudo isso dividido, já pensado, né? Para manter a circulação segura daqueles usuários, né? Nós tivemos um problema aqui em Águas Claras que o DF Legal, né? Que é a famosa AGFIS nos outros estados, ele veio verificar algumas questões de obras no condomínio e ele pediu a RT de funcionamento da academia. Aí, ó. Entendeu? Porque são equipamentos que estão funcionando junto com pessoas. Então, primeiro, quando você leva em consideração de alterar essa área, você vai alterar que a academia tem um custo mensal fixo para poder ela funcionar. Então, não é só a destinação aí da casa do zelador, né? Você vai tirar um custo da casa do zelador, passar um custo de academia. Quais são os documentos que você precisa para essa academia? Quais são os riscos que você tem que ter? Então, antes de jogar essa casa do zelador na Assembleia, vamos fazer uma academia, o bom gestor vai fazer o quê? Ele vai aprender a fazer o planejamento, o levantamento das necessidades, ver as medidas da área, ver se isso é compatível com criar uma academia realmente e se a comunidade está disposta a pagar pelo preço dessa academia. Pagar pelo preço, o valor do investimento, né? Pagar pelo preço de todas as formas, de alterar os espaços, tirar alguma parede, botar uma janela, criar um banheiro, adaptar o banheiro que tem, porque vai ter que ter um masculino e um feminino, saber o custo que essa academia vai ter de funcionamento mensal, porque ele tem que ser atribuído lá na taxa ordinária para o funcionamento desse novo espaço da academia. Quais são os equipamentos? Quais são os custos desses equipamentos? No nosso ambiente, que equipamentos devemos ter? Qual que é o nosso perfil comunitário da academia? Né? É para atender quantas pessoas? Aí eu vou ter o mínimo de esteira, o mínimo de bicicleta, o mínimo de aparelhos. Tem um profissional que vai ficar responsável quando as pessoas estão treinando lá? Vai ter um funcionário a mais ou não vai ter um funcionário a mais? Então, só mudar a destinação é uma ideia muito bacana, mas quando a gente passa para o lado de ser um administrador, você agora tem uma academia para administrar. Vai muito além, né? Vai precisar de pessoas, materiais e métodos, né? Patrícia, assim. Então acho que a gente conseguiu responder você e toda essa audiência. Então já vai no like. Deixa seu like, deixa seu comentário aí. E vamos seguir com o nosso plantão, tira dúvida aqui, nosso Inteligência Condominial. Lembrando, toda segunda-feira na rede SPTV, das 19 às 20 horas, esse encontro marcado para falar do universo condominial aqui na minha, na sua, nossa rede SPT. Vem, meu jovem, próxima pergunta, amiga Luciana. Essa aqui é boa pra caramba, porque... Cara, condomínio tem gente folgada pra caramba. Vamos lá. A Luciana, o título é Homem sem camisa andando nas dependências do prédio. Tem como proibir? Aí ela descreve. Antigamente, tínhamos um síndico que lutava para nenhum homem andar sem camisa ou camiseta nas dependências do prédio, alegando desrespeito às senhoras e mulheres. Alguém saberia me informar se há algum tipo de lei para esse tipo de assunto? E aí, pode proibir o homem de andar sem camisa, com camiseta, doutor Cláudio Viana? Tiago, existem questões peculiares no condomínio, por exemplo, essa, né? Andar sem camisa no condomínio, né? Se aquilo lá gera um incômodo àquela comunidade, a primeira coisa é regulamentar no seu regimento interno. Coloca lá, é proibido andar nas áreas comuns sem camisa, né? Se não tiver escrito,
fica difícil o síndico fiscalizar ou qualquer outro condomínio cobrar daquele morador para que não cometa mais aqueles atos. Então, se não tem no seu regimento interno, é importante você rever, bem como outras questões, para você poder cobrar do morador, né? O regimento atualizado é a melhor ferramenta para o síndico para ele determinar as regras, as normas de condutas daquele edifício. Se o regimento interno está defasado e ineficaz, então fica complicado, porque a pessoa vai perguntar, tá, onde que está escrito? Aonde que está proibido? Né? Se você tiver o regimento interno, você demonstrar, não, está aqui proibido, então você vai poder advertir, multar e orientar aquela pessoa para se adequar. E assim, né? É triste, né? O cara dá sem camisa, eu acho que não precisa nem de regra, né? Acho que é bom. Eu jogo assim, a camiseta eu já acho que é um exagero. Agora, sem camisa, eu acho que é um absurdo total, né? A pessoa tem que ter um bom senso aí. É uma questão de educação. Aí vem a questão que eu te falando da camiseta já ser um excesso, né? A gente também tem que ter muito cuidado na hora de montar as convenções. Ah, eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. Vamos proibir isso. Porque às vezes essa proibição ela se torna um excesso, né, doutor? Tem que ter cautela nisso também, né? Exatamente. Existe um limite, né, dos regramentos, né? Existe, igual eu falo assim, né, o bom senso, os bons costumes, até onde vai, né? Agora, proibir a questão da camiseta, isso daí já está extrapolando as questões normativas do condomínio. Agora, andar sem camisa não é algo normal, né? Existem as regras gerais, né, dos condomínios, né, que é a base, né, que é os 3 S's, e por último vem os bons costumes, né? Então, andar sem camisa no condomínio, acredito que não é um bom costume assim, da sociedade, né? Só o cara que tá sem camisa pensar lá, todo mundo andando sem camisa perto da mulher dele, subindo no elevador, que dificilmente vocês vão ver eu sem camisa, porque meu corpo acho que não é visualmente bonito, né? Agora eu gosto de Jorge, cara bonitão, malhadão aí, né? Aí, ó. Tu gosta de Jorge andar sem camisa no condomínio? Também. Daqui uns dias você vai querer andar sem camisa, mas não vai andar sem camisa. Só no condomínio. Gente, isso é coisa de menino. Desculpa te falar. Você ficar andando sem camisa dentro dos corredores do seu prédio, onde as pessoas estão circulando ali, muita gente está indo para a igreja, você está indo para o clube de manhã. Não tem problema, bota uma regata. Quer mostrar que você está à vontade, uma regata, uma camisetinha bacana. E outra, nem em todo lugar cabe regata, nem regata se cabe. Dependendo do ambiente, né? Entende? Você está no seu ambiente, no seu lar, onde as pessoas estão fazendo diversas outras atividades ali. Por mais que você esteja em um momento de descontração, você andar sem camisa nesses ambientes não vai trazer benefício nenhum, nem para você. Nem para você. Porque se você estiver lá na área molhada, no jardim, querendo pegar um sol, beleza, vai para lá, leva a sua camisa, lá mesmo você tira, fica no teu espaço, tá tudo bem. Fica na sua varanda sem camisa. Agora, elevador, corredor de circulação, entrada, hall principal. Às vezes a gente vai fazer visita no condomínio, você entra naquele hall de entrada ali, no poste cocheiro do condomínio, e tá lá o cara sem camisa, falando no telefone, falando alto, sabe? É uma coisa assim que a própria academia também tem gente que tira a camisa. Sabe, é um negócio meio que desnecessário. Ninguém tá ali para ver isso. Inclusive, é uma falta de bom senso muito grande da sua parte. E a pessoa tá certa. Pode fazer uma deliberação assemblear, né? Colocar em votação. E dificilmente, meu amigo, dificilmente vão votar para que você ande sem camisa nos corredores de circulação do seu condomínio. A área de churrasqueira ainda é mais ou menos ainda. Porque vai da churrasqueira, vai para a piscina e tal. Verdade. Ainda faz uma tipo conexão. Um ambiente dependente, ligado, né? Área de salão de reuniões, área de circulação, área de alimentação. Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. No máximo, área de jardim, onde você pega sol, e área de piscina, e ali você está sem camisa ali. É propício, é justificado. Agora, saiu daquela área lá, veste a sua camiseta, ó, caminho de casa, cabeça erguida, faça do seu ambiente o melhor ambiente possível. Doutor, Doutor, já andou algum momento no seu condomínio sem camisa? Esse final de semana eu andei, porque lá terminou a reforma da piscina e eu fui obrigado a demonstrar meu físico, né? Essa cor moreno praia. Mas foi na área da piscina, tem o local adequado, né? Tem um local para tudo, né? E o local é ali, né? Na piscina, né? Onde tem uma ducha. Agora os demais locais, né? Você pega lá. Eu vou confessar aqui, pedir perdão para meus vizinhos, que esses dias eu fui levar o lixo sem camisa e me fiquei constrangido. Eu fiquei com a pessoa no corredor, saí até correndo. E fiquei só 5 passos da porta. Eu entendo. Né? Mas, gente, é exatamente o que o Jorge falou, o doutor Cláudio falou, cara, é bom senso. Eu acho assim, quando a gente... Porque para mim o direito é para regulamentar, é para dar equilíbrio. Quando a gente tem um monte de lei, é o sinal que a sociedade está em desequilíbrio. Né? Cara, é bom senso. Bota a mão na consciência, reflita, pensa nisso, entendeu? Mas se vocês sentirem que não tem jeito,
o direito tá para isso, é para dar Sabe esse o que equilíbrio, né? acontece? Olha, você estava falando aí de corpo e tudo. O pessoal que tem mais orgulho de ter o shape mais. Você pega, é mais difícil o cara tá tirando a camisa do que o pessoal normal. É verdade. Porque o cara já tem aquela cultura ali de ser observado, né? Tem então isso uns também. caras mais novinhos e tal, molecada aí que faz essa prática de sair sem camisa, entrar sem camisa, mas é o senhor, o homem, né? Aquele cara mais equilibrado, dificilmente ele vai querer ficar sem camisa também. Então, você que fica andando sem camisa no seu condomínio, pode ter certeza que você não tá sendo bem visto nem por você mesmo. Você mesmo, quando olha ali a cena, se você tiver para um lado e olhar para um espelho e ver o cara sem camisa lá atrás, você vai falar, por que você está sem camisa? verdade. Quando você vai ver você mesmo. Então, não faça isso. É, no mínimo, deselegante. Luciano, manda esse programa para esse vizinho, sem querer, eu mandei aqui, lembrei de você, só para cair na consciência, meu jovem. E você, pô, coloca a camisa, meu jovem, pô, vamos lá. Luciana, você faz uma Bulldogs. solicitação para o seu síndico aí, quando tiver assembleia, faz a comunicação no livro, manda um e-mail, fala para ele, olha, esse comportamento é um comportamento que a gente não colabora, não concorda com ele, incomoda, e pede para ele colocar uma decisão assemblear sobre que tipo de vestimentas usar nas áreas comuns do condomínio. Isso é totalmente simples de ser feito. Sim. Por decisão assemblear, não é isso, doutor Cláudio? Faz. Exato. Lá por decisão assemblear, vota, aprova, não precisa de maioria absoluta, de nada. Votou, aprovou, acabou, está funcionando. Isso aí, Vamos lá para a pergunta, que é muito interessante também sobre essa questão do bom senso, né? Não é regulamentado, mas bom senso. Vamos lá. Próxima pergunta, Miguel. Mandar um abraço para o Luciano, que mandou uma pergunta interessante, né? Natália, lembrando para mandar sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. A Natália fala assim, ó, o título é Piscina no Condomínio. Ela fala, no meu condomínio, a chave da piscina fica na portaria. A primeira pessoa que pega fica responsável até que vai embora e repassa para outro morador. Agora, a última pessoa que fecha a piscina tem que guardar o guarda-sol e organizar cadeiras dentro do padrão que o condomínio exige. Isso é responsabilidade do morador? Ou o condomínio pode exigir isso? Então, Thiago, pelo que se entende aí, não existe um funcionário, né? Não tem uma zeladoria para poder executar esse serviço. Então, eu acredito que seja um combinado. Mas como que fica o combinado para não sair caro? O negócio fala assim, um combinado não sai caro. Mas hoje em dia a palavra, né, cada dia mais, não tem um peso, não tem um valor. Né? Então todo esse procedimento, essas regras internas de arrumar ou não, é o último ou não, isso tem que estar transcrito, né, no regimento interno para determinar, né, e obrigar piscina, aquela pessoa a ficar o último, né, a guardar tudo. Porque ninguém vai querer ser o último, né? Acredito que esse mecanismo aí tem que ser estudado melhor. Tem um mecanismo melhor para fazer isso. Quem usou, terminou de usar, vai passar a chave, mas guarda lá o teu guarda-roupa. Exato. Guarda lá o teu móvel, guarda lá o que você usou, passa para o outro só o que ele está usando. Porque aí no final, uma pessoa não vai ficar guardando tudo de todo mundo. Guardar dos outros, né? Uma pessoa vai usou, guardar, né? Aquilo que ele usou, ele vai guardar. E é isso mesmo, você usou, você vai guardar. Se quer alguém para guardar, paga alguém. Sujou, limpou, usou, guardou. É bem simples, né? É simples isso, assim, a gente fica triste porque... Condomínio é coletividade. É pensar no outro, né, cara? Tá, beleza, hoje eu guardei. Amanhã vai ser outra pessoa que eu guardei. Agora, muita cara amanhã de pau, né? Vou ter que usar. Então, assim, cara, a gente tem que começar a ter em nossa mente, gente, condomínio é pensar no outro mesmo. Hoje é eu. Amanhã vai ser o outro. Agora você imagina, então te deixar bagunçado, tudo bagunçado. Não é verdade? É coisa simples, né, Thiago? Pessoal, você pensar, do jeito que eu quero receber a área organizada, eu tenho que querer passar entregar a área organizada. Agora, você não tem funcionário nessa piscina. Pelo jeito, porque eu acho que deve estender, né? 10 horas da noite. Vamos dar orientação lá para o administrador. Primeira coisa, crie o protocolo das regras de segurança. Toda vez que alguém for pegar a chave, peça para ele assinar que ele está pegando a chave, porque ele tem ciência do regimento. Quando ele transferir a chave, que ele não estiver mais na piscina, ele volta na guarita e fala, transmitir a chave para o fulano de tal. Né? E o fulano de tal que está recebendo isso daí vai ver o que ele está recebendo de bagunça lá na piscina, de equipamento, etc. Até porque, Tiago, pode quebrar um equipamento, pode estragar um freezer, pode quebrar uma televisão. A gente não conhece a realidade do condomínio, né? Que tipo de equipamentos ele tem nessa área da piscina. Tem que ter um monitoramento disso daí. Eu acredito que se eu pego a chave e está tudo ok, tem um checklist. Quem entrega a chave vai conferir. Se eu vou transmitir a chave para alguém, essa pessoa vai com o outro na portaria e transmite a chave. Eu estou saindo, fulano está ficando, deixei arrumado, assim, agora está na responsabilidade dele. Agora, o morador aí deixou claro assim, o morador tem que fazer isso. Pô, você tem que fazer isso, é o seu condomínio,
é sua área comum, você que vai usar aquela espreguiçadeira, você que vai usar aquele guarda-chuva. Vocês não têm funcionário na piscina. Você quer que o síndico vai lá fazer para você? O que eu acho engraçado assim... Sem sentido, né? Quando... Você vai usar a piscina e quer que ele vai guardar as coisas para você. Quando se muda de ambiente, as pessoas costumam problematizar. Qual a diferença da área piscina para a área da academia? A área da academia já é normal. Você usou aquele peso, você guarda o peso. Você usou aquele halter, você guarda aquele halter. É a mesma coisa. Você pegou aquelas cargas, você usou, colocou no aparelho, terminou de usar, tira as cargas e guarda. A mesma forma pode ser utilizada em qualquer área do condomínio, né? Ou se não, síndico, na dúvida, cara, leva pra assembleia. Eu tive uma situação no condomínio que lá não tinha área de lazer. E aí tinha 2 salões de festas em cima, né? E tinha uma área grande, né? E aí as crianças começaram a brincar, eu tive que fechar. Não é porque eu sou mal, é porque eu tive que fechar porque poderia acontecer um acidente, machucar. Tem que ter e segurança. tudo dentro da nossa, né? E aí foi aquela briga. Foi uma briga no condomínio. Foi tudo bem, levei pra assembleia, vocês decidem. Só acontece. Não tem como ter controle, porque quem vai controlar que toda hora a pessoa vai lá? Não tem como você saber. Então, assim, vocês que sabem. E eu tô daqui pra frente, eu tô redimindo a minha responsabilidade, porque vocês estão assumindo a responsabilidade. Decidiram trancar. Bom senso prevaleceu. Então, né? assim, se leva, gente, infelizmente, dessa forma que vocês querem, você pode ficar aberto até às 17 horas. Porque o cara tem que guardar e vai embora às 18. Ou vamos pagar hora extra pro cara, botar uma pessoa a mais. Então, assim, a gente tem que entender como é que funciona. Se você não quer fazer, eu vou falar, igual eu falei pra minha filha ontem, falei, você não quer fazer? Você terceiriza. Terceirizar quer dizer que você vai ter que bancar. Pagar um custo. Então, assim, a gente tem essa consciência. Outra coisa, gente, é aquele lance, por exemplo, esse dia foi interessante que a pessoa entrou em contato comigo. No condomínio X aí, não vou falar o nome. Ela foi multada. Eu só achei, assim, o valor meio pesado. Mas punição é punição, né? Ela terminou o churrasco e não limpou a gléria. E aí, no outro dia subsequente, tinha um evento. E ela foi multada porque ela não limpou a gléria. Por quê, gente? Porque outra pessoa vai receber. Mas a multa aí tem um valor educativo, ela tem que ser alta. Mas no caso mesmo. dela foi tipo 600 pau, o valor da taxa de condomínio. Mas a próxima ela vai limpar, sem dúvida. Aí ela falou assim, Thiago. Educativo. Aí falou assim, Thiaguinho, falou: só tem um jeito, é pagar. Se tá lá na regra, tem que entregar, infelizmente, regra, tem que ser feito, né? Então, assim, mas eu falei, mas gente, sempre pense no próximo. Eu tô aqui num evento. Pô, ainda mais condomínios que são condomínios grandes, costuma ter evento no final de semana um atrás do outro. Então, pô, peraí, vai ter um evento daqui a pouco ali. E outra coisa, tem muita gente que é folgada, tem zelador e limpa. Tipo, pô, faz menos o básico, faz aquele tiro cata grosso, ali, né? Porque a pessoa... merece sua grosseria, né, amigo? Você tá lá, tem um zelador, você pode mostrar pro zelador que você tem um lado humano, consciente, e primeiro, que você é uma pessoa educada, não só porque você está no seu condomínio aí, mas que você tem uma educação para si próprio. Até a forma como você deixa o lixo pro zelador mostra um pouco de quem é você. Claro. Né? Recolhe todos os lixos, faz os o teu melhor sempre. Né? Você tá lá, sou eu que estou aqui. Quando eu sair daqui, é o caminho que eu deixei, é o meu rastro, a minha assinatura. Dá para você ter esse bom senso em todas as áreas do condomínio. E quando você faz isso, por mais que o outro não faça, né, você vai se destacar positivamente. Faz para você, né? Que o mundo melhor começa através do seu comportamento, né? Essa questão condomínio é um negócio assim, você mostra muito quem é você, né, no rolê. Sabe, eu acho que você que está aí do outro lado, observando, você sendo síndico, você mostra muito quem é você morador, você mostra muito quem é você, o advogado está aí, o engenheiro também. Então o condomínio eu vejo como um grande espaço de convívio social, onde as pessoas podem projetar o melhor de si na sociedade. Isso vem através das próprias atitudes, da sua própria consciência, né? O self-consciência que você tem que ter, o self 1 e self 2. Agora, eu não sei porque veio alguma situação que é só para um adendo, como diz meus amigos advogados aí, que esse dia aconteceu coisa com a minha esposa lá onde eu moro, ela ficou presa no elevador, o porteiro foi lá e abriu. Aí beleza, quando eu cheguei ela estava saindo do elevador, eu falei, quem que abriu isso aí? Ela foi o porteiro, beleza. Aí, né, na hora que eu saí, eu sempre passo pela portaria, chamei o porteiro e falei, não faz mais isso. Por quê? É uma questão de segurança. Então fica uma dica aí, quem é porteiro, quem é síndico, não abre elevador. Quem tem que abrir o elevador ou é a empresa ou é o bombeiro. Exatamente. Porque pode romper alguma coisa, pode gerar um acidente maior ainda. Às vezes, né? Então assim, espera um pouquinho, acalma a pessoa. E a orientação que as empresas têm de elevador é: pessoa presa é prioridade. A pessoa que estiver mais próxima vai lhe atender. Não abre. Por quê? O cara fala, por quê, Thiago? Simples. Pode soltar um cabo, a gente sabe como é que tá. O elevador faz uma movimentação, né? Porque o primeiro que o cara vai fazer é ir lá estabilizar o elevador para depois fazer o socorro. E não fica esse insight, veio aqui na mente agora, só para ficar registrado isso aí. E vamos seguir com o nosso plantão, tirador. Vamos vender um pouquinho, meu amigo? Silas. Você mora em condomínio, Silas? Não.
Então, vamos lá então, ó. Nosso primeiro apoiador hoje aqui, ó. Aqui, ó. Não. Bota naquela ali, que mandou aqui, ó. Ó, Combate Extintor, amiga Juliana, sempre nos ajudando aí na combate de extintores, recarga de extintores, teste de estanqueidade também das mangueiras, isso é importante demais. Gente, não deixe para depois, que é sobre vida, segurança. Segue lá, @Combate Extintores. Qual o próximo, amigo Silas? Vamos lá, ó. DS Condominial, 30 anos garantindo o condomínio. 30 anos ajudando você, síndico, a ter tranquilidade, a ter uma gestão financeira mais equilibrada. DS Condominial, segue lá, @DS Condominial, muito conteúdo bacana para ajudar nós síndicos também na questão da inadimplência e trazer tranquilidade para o dia a dia do síndico. É 30 anos, mais de 1.000 condomínios garantindo o Brasil afora! Qual o próximo, Silas? Olha esse Cicobi DF1000! A melhor agência do Brasil. Manda um abraço, pessoal da Cicobi DF1000. Tem um setor só pro síndico. Chega lá, tem cafezinho, tem bolachinha. Cara, o síndico tá como um rei lá. Não é, rapaz? Eu já fui em outros bancos, eles nem dá ideia pra gente. Lá nós senta, tem esse respeito, é um parceiro do dia a dia do síndico. Cicobi DF1000. Procura o amigo Marcelo lá, o pessoal que faz um trabalho maravilhoso. Próximo, amigo Silas. Ah, cadê a Gabriela? Gabriela não pôde vir hoje, porque sim, quem trabalha em condomínio, de vez em quando tem, né, uma emergência. Umas emergências, ela não pôde vir porque teve uma emergência hoje, mas a Gabriela é uma administradora fantástica aí que vem ajudando os síndicos só a vida toda, só trabalhou com condomínio, pessoa referência aí. Vamos lá, segue lá, facilite.condominial, minha amiga Gabriela. Próximo, Silas? Deixar o meu amigo Diógenes falar. Olha só! DSB Engenharia, meu amigo, disponível para você, treinamentos específicos na área de engenharia, fiscalização de obras, nosso curso maravilhoso, síndico gestor de patrimônio, compostos por diversos profissionais da área condominial, administradores, contadores, gestores, advogados, no mínimo 10 anos de experiência atuando em cada matéria que eles deram. É um dos cursos mais completos do mercado. Esses dias eu coloquei na IA, falei assim, compare o método síndico gestor de patrimônio com os principais cursos de formação do Brasil. Ele mostrou lá Senac, um monte de curso lá e tudo, e nós tiramos nota mais alta do que todos eles pela abrangência do conteúdo e pela transformação prática. Então, síndico gestor de patrimônio é um método ideal para você que quer modificar a sua gestão do condomínio em 60 dias, transformar a sua carreira em uma carreira de gestão profissional de condomínios com foco na gestão de patrimônio. Saber lidar com pessoas, oratória, didática, contabilidade, direito, engenharia, fiscalização de obras, tá tudo lá dentro para você. Norma de segurança do trabalho, engenharia elétrica, é o único curso que toca engenharia elétrica para condomínios do Brasil, não tem outro. Não tem nenhum que fala para você sobre a questão da troca do chuveiro, que nem que dá um exemplo para você sobre os carregadores dos veículos elétricos, que cuidados tomar. E a gente está lá com o professor Perseu, falando da parte de segurança eletrônica, tá com o professor Rodrigo Cardoso, eletricista aí, 20 anos de experiência, dando elétrica para condomínios. Estamos com o doutor Cláudio Viana, segurança jurídica para o condomínio. Estamos com a doutora Priscila Cardoso, síndica e advogada, também passando a parte de segurança de direito condominial e a postura da síndica, né, do começo ao final ali. Estamos com a Gabriela da Facilite lá, administração de múltiplos condomínios. E além disso, a BSB Engenharia, você entrando lá no Instagram, fala com a gente tem também aí a parte de prestação de serviço para os nossos seguidores, né? Desde plano de fiscalização, assistência mensal de engenharia e consultorias para você, síndico. Você está com um probleminha lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba, onde você estiver, dá uma ligadinha para a gente, faz uma call e a gente consegue te dar uma assessoria top de linha para resolver seus problemas aí. Bom demais! E lembrando que tá no YouTube aí, no rodapé do vídeo, tem todos os nossos apoiadores e o telefone do pessoal para você poder estar bem assessorado. E vamos lá! Nosso plantão, tira dúvida, amigo Francisco mandou a pergunta dele, que é o seguinte: síndico pode revogar ato anterior? Vamos lá. O síndico contratou uma empresa para prestar um serviço, o mesmo foi concluído conforme projeto e definições do síndico. Porém, esse renúncio, o que assumiu, não gosta da contratação e não quer pagar o serviço e os materiais aplicados na execução. Sendo que este que não quis pagar já renunciou também, mas não pagou o prestador de serviço. A pergunta é a seguinte: se cada síndico não gosta do serviço, pode ficar sem pagar por aquilo que já foi feito, por material que já foi entregue no condomínio, doutor Cláudio Viana? Essa questão, Thiago, você contrata um serviço, né, uma execução desse tipo de serviço, você tem que determinar qual é o objeto daquela obra, né? Qual material vai ser utilizado, quais são as características daqueles materiais, qual vai ser a execução, por quê?
para o condomínio poder contestar ou não o recebimento daquela obra, para o condomínio então contestar se vai pagar ou não aquela obra. Não é a critério do síndico, não gostei. Né? Gostei, mas com qual fundamentação técnica, né? Quem não vai pagar ou vai contestar aquela execução? A tinta comprada, o material comprado foi em desacordo com a especificação técnica do contrato, né? A forma de executar não foi de acordo com o indicado no contrato. Então o condomínio, né, tem que ter um parâmetro, né, no contrato, tem que ter uma segurança neste contrato, tem que estar subsidiado por um engenheiro, né? E o Diógenes vai entrar nessa questão. Qual a importância de determinar qual o objeto do contrato, né? Qualquer contrato assim na parte da engenharia civil, da parte de engenharia geral, é muito importante ter esse trabalho atrelado, né? A engenharia condominial junto com a assessoria jurídica para formar o contrato mais sólido possível e trazer sucesso, né, para a execução daquele serviço contratado. Então, muito bem colocado pelo Dr. Cláudio. Sempre que tem um advogado mais experiente no seu condomínio, ele vai pedir para você definir o contrato da obra com o seu engenheiro fiscal. Sim. E aí, quando você cai naquela de definir isso direto com a empresa, o que vai ser feito, como é que vai ser feito, muitas vezes você entra pelo conta do vigário, porque nem tudo que vai estar discriminado ali vai te garantir que a obra seja 100%. O ideal é que o síndico tenha uma consultoria de engenharia para que ele faça na contratação das obras a verificação do seguro de obra, objeto de contrato, cronograma da obra, o que está sendo aplicado ali, qual o benefício que vai voltar nesse recurso, quais as implicações, o mapa de risco, né? E que ele saiba também, Tiago, que você foi da área de seguro muito tempo, né? Que durante a execução da obra no condomínio, muitas vezes a apólice de seguro ativa fica suspensa. E se você não contrata o seguro da obra, por exemplo, você fica sem seguro naquele período que está tendo a obra. Né? E ali vai um problema de acidente, vai qualquer dano na terceiro e você não vai ter a cobertura, porque deveria ter uma cobertura específica de seguro para aquela obra naquele sentido. E essa cobertura ela deve ser feita colocando o condomínio como beneficiário, quem vai pagar, tudo tem que ser cadastrado na apólice, né? Quais são as coberturas, risco máximo, risco mínimo. Isso também acontece para içamentos, para levar coisas ao alto do prédio, 20 andares, 10 andares, para levar armário, para levar vidro, pedra, toda essa parte de construção. E o síndico muitas vezes não está atento a isso daí. Durante a execução de obras no seu condomínio, a sua apólice fica suspensa e caso venha ter algum problema lá, a pessoa fica com esse problema aí, né? De não ter a apólice funcionando muito bem. Então, a definição do objeto de contrato, como o Dr. Cláudio falou, ela é feita por um especialista da área, alguém que entende de como aquela obra funciona, qual é o comportamento daquilo ali, durante quanto tempo você precisa disso, né? Quais são os cuidados que você tem que ter. Quais são as questões que não estão fora do alcance dos teus olhos? E aí você precisa realmente ter a consultoria. Que por mais que você entenda muito de obra, de contratação, etc., se você toma aquela decisão e você assina aquele objeto, é você quem está responsável por ele. Não tem como o síndico depois falar, não, eu achei que era uma coisa e era outra. Não, então você vai atrás de certificar. Como que certifica? Indo atrás de especialista. Tem que ter uma verbinha lá no plano de manutenção da previsão orçamentária, para você que é síndico hoje, que é administrador, poder fazer pelo menos uma consultoria antes de fechar a obra, reforma, essas coisas todas. É necessário. Isso aí. Segue com a gente em Interesse Condominial. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV, toda segunda-feira, 19h20, esse encontro marcado, fala do Universo Condominial. Você tá no YouTube, nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Agora pegando a amiga Mirdes. Ela fala assim, ó. Condomínio com uma vaga de garagem um condomínio com uma vaga de garagem e quer estacionar em área comum ao lado da sua garagem. Uma família tem 2 carros e quer aproveitar uma área pequena na parte posterior para enfiar um outro carro que também pega a área da parte de trás da garagem de terceiros. Ixi. Todos os apartamentos têm direito a apenas uma garagem. Ele já foi notificado e insiste em colocar esse veículo dentro do estacionamento. Esse segundo veículo pode ser impedido de entrar no estacionamento, estando a vaga já ocupada, Dr. Cláudio Viana. Vamos lá, né? O princípio básico, né? Cada morador tem sua vaga de garagem, né? Aquela vaga de garagem é destinada para estacionar aquele veículo de acordo com a limitação da área da vaga de garagem, né? Então, a área comum é para livre
circulação dos moradores, né? Livre utilização dos moradores. Então, se a pessoa está estacionando um veículo numa área comum, ele está se utilizando de uma área que pertence a todos, né? Ou seja, ele está usurpando o direito de propriedade dos demais moradores. Nessa situação, o que o síndico deve fazer com relação quando o morador estaciona não na sua área de vaga de garagem, né? Tem que advertir e multar. E essa multa pode ser peso 1, 2, 3 vezes, até 5 vezes. Se não tiver resultado, pode ingressar com uma ação judicial com a obrigação de não fazer. O juiz pode aplicar uma multa maior, né, do que aquela estipulada, às vezes, no condomínio. Às vezes pode até compensar para o morador, assim, não, eu vou pagar aqui, né, a multa, e né, vai ser, eu continuo usando, vai ser como se fosse um aluguel, uma compensação, né? Mas essa questão pode ser agravada, né? E uma excelente pergunta, né? Tem que ter um cadastro dos veículos que vão entrar, né? Porque se tem vagas limitadas, né? O controle de acesso, se tem vagas limitadas e tem um cadastro daqueles moradores, daqueles veículos, então só aqueles veículos com a placa tal vai entrar. Pode barrar, né? Então pode barrar, sim, de acordo que tenha uma previsão regimental. Outra coisa, o pessoal tira totalmente assim, é área comum, mas tem foco, gente. Não tem área comum perdida em condomínio, não. Quando tem um erro de projeto, alguma coisa assim, as áreas de circulação de áreas comuns, elas estão dentro do mapa de fuga, de uma rota de circulação. Elas são necessárias para as pessoas conviverem ali em segurança. Então, muitas vezes, uma área de circulação dessa de volta do estacionamento, ela é um mapa de fuga dentro de um projeto de combate a incêndio. Entende? A gente encontra muito desse tipo de situação. Eu já encontrei limitações de vaga que o morador usa de qualquer forma e, na verdade, o veículo está pintado uma faixa aqui e ele tem que parar aqui, o morador para cá. Só que quando você olha aqui, para quem entende, tem uma rampa de acessibilidade lá e tem uma área de fuga. Se esse veículo fica vedando aqui, numa situação de pânico, de urgência, a pessoa não consegue passar. A outra coisa é o funcionário que não consegue passar com um carrinho de mão, com uma limpeza, serviço, etc. Né? Então, é muito falta de bom senso, meu amigo. Você tem uma vaga e você mora nesse prédio, você comprou outro carro, vai ter ficado lá de fora. O síndico deve fazer o controle de acesso, a minha visão, sim, e deve notificar. Se for possível utilizar essa área comum, transformando para uma vaga que traga benefício para o condomínio, aí pode fazer esse estudo, assina esse estudo bonitinho, vê qual que é o valor do aluguel dessa vaga, se ele vai se comprometer a pagar e reverte isso como benefício para o condomínio. Mas antes de tudo você tem que olhar o que está acontecendo ali, qual que é o erro, qual que é o acerto, o que pode ser feito ou não. Sim. Delibera em assembleia, depois libera. Ou controle de acesso deixa o veículo lá de fora do prédio. Outra coisa, pessoal, existe sistemas assim que controlam, tá? Você, por exemplo, você coloca um sistema lá, por exemplo, onde eu moro tem uma etiquetinha, né? Se tiver 2 veículos, não entra. No meu caso, o meu é cadastrado da minha esposa. Então, assim, só que o meu às vezes dorme na frente do prédio e às vezes quando não tá, eu boto o meu. Então, porque ele identifica. Então, se tiver. A vaga não tá ocupada. Limita o número, né? Então, tem como você criar sistemas para você poder controlar isso. Já existe, na verdade, sistemas que fazem esse tipo de controle. Você não entra mesmo, de jeito nenhum. Se não tiver aquele outra coisa, até o carro. Se o carro não tiver. Eu tive um colega meu que ficou zangado. Ele comprou um veículo, chegou lá, quis entrar. O cara não pode, porque não tinha etiquetinha. Porque não pode, é um veículo estranho. Exatamente, os carros que estavam cadastrados, ele não estava cadastrado. E a questão é o seguinte, se você quer o benefício para o seu condomínio, você tem que fazer a questão de respeitar a regra. Caramba, você quer que organize, você vota para organizar. Na hora que chega a tua vez é diferente. Fala sério. Que é o jeitinho, né? Comigo não vale, mas, né? Mas é que sou eu, né? Aquela carinho, sabe? É porque é o meu agora, então eu queria que você olhasse para mim com carinho, que eu sempre fui educado com você. Você é educado, é obrigação sua. Andar decente com a camisa vestida é obrigação sua. Pagar as taxas é obrigação sua. Se você está querendo alguma coisa a mais, meu amigo, entrega alguma coisa a mais para o mundo. Eu tô agora outra questão sobre vaga de garagem. Por exemplo, condomínio, a consultora ficou com 2 vagas para ela, certo? Sim. Nesse caso não tem nada de errado, né? Não tem nada. Elas pagam a taxa normal, tudo, né? Desde que não esteja no memorial descritivo. Não tem nada de errado, até porque as vagas de garagem, né, elas também pagam taxa de condomínio. Se a construtora tiver na descrição da convenção, o número de vagas, né, daquela forma correta, a não ser que seja uma vaga fantasma. Às vezes pode existir uma vaga e não está descrita. Um espaço sobressalente. Então, não é uma vaga, né? Então tem que verificar se aquela vaga está escrita, está registrada, né, no cartório de imóveis, né? Então, para você poder ter aquele controle. Então, não tem nenhum problema da construtora ter mais vagas. Já vi, assim, tem número X de apartamentos, mas a construtora faz aquelas vagas para atender aqueles apartamentos e várias outras para ela alugar, para ela vender, né? Outra coisa importante, eu falo porque eu não sei como é que tá hoje, eu lembro que uns anos atrás eu conheci pessoas que compravam vaga de garagem para alugar, como negócio, né? Sim.
pode uma pessoa fora do condomínio comprar uma vaga de garagem? Existe uma vedação legal que o condômino só pode vender a vaga de garagem para outro condômino, né? Então isso vai estar principalmente transcrito na sua convenção. Então antes de você estar vendendo para um terceiro de fora, né, você tem que verificar a sua convenção. A convenção pode restringir, né, a venda dessas vagas de garagem, a restringir aos condôminos. Bom demais, muito conteúdo aí, né, amigo Silas, meu jovem? Vamos lá para a última pergunta do dia. Essa é boa, vamos lá, ó. É o Tomás, que é o título, é Entrada de Terceiro no Apartamento. Moro em uma cobertura. Oh, coisa maravilhosa, Tomás. Bom demais, ó. Vamos lá. Onde está sendo realizada a pintura pela primeira vez nas torres do condomínio? O acesso do funcionário da empresa terceiro está sendo realizado pela cobertura, para que eles desçam com a corda, fazer o serviço, né? O problema é que, pelos relatos, sujam muito o apartamento e algumas coberturas chegam a danificar algumas coisas. Posso proibir a entrada de terceiros fazendo com que o condomínio tenha que utilizar andames, por exemplo, para fazer as pinturas? Moleque. E aí, doutor? Essa questão também... Eu passei por isso. Eu já acompanhei, né? Tô acompanhando uma obra na fachada que ela só era possível da pessoa fazer adentrando pela unidade. Você imagina um prédio de 15 andar botando andame. Então, existe aquela questão de direito de passagem, né? Tem jeito, que a pessoa né? tem que fornecer para poder executar aquela manutenção do edifício. Então, existe duas obrigações. Se a empresa, você é obrigada a dar passagem para aquele prestador de serviço, bem como a empresa é obrigada a fazer a limpeza e a reparação de qualquer dano que ocasionar. Então, por isso é muito importante o condomínio ter um fiscal de obras para o quê? Para ele estar acompanhando aquela entrada e saída daqueles moradores, se a limpeza está sendo feita de forma adequada e se ocorrer algum dano, né, na unidade privada do morador, para que a empresa possa ressarcir aquele dano causado. Isso aí é uma questão que... Isso é polêmico, velho. Que a gente faz sempre nos condomínios. É polêmico, mas não é tanto assim. Tudo depende da metodologia. Né? A gente já está com 10 anos aí fazendo isso constantemente, então existe já uma forma didática de trabalho que traz muito conforto para você, meu querido morador aí da cobertura, em relação ao que tem que ser feito. Primeiro é analisar todo o serviço que vai ser feito e qual é a melhor proposta. Se dá para fazer por balancinho, pela parte externa, qual que é o layout da perspectiva de arquitetura das coberturas, o telhado, como é que funciona esse acesso. Segundo, que a gente tem que levar em consideração os pontos de ancoragem, validar todos eles, está tudo seguro antes de deixar descer, documentação da obra, escopo de trabalho, cronograma. Por que o cronograma é tão importante? Porque tem que passar isso para os moradores. Certamente não é uma cobertura só, né? Deve ser pelo menos 2 em cada torre, por exemplo. Então vai ter ali um controle de acessos. Quem são os funcionários que vão trabalhar em cada torre? Para que esses moradores do apartamento, da cobertura, tenham o seu sossego preservado. Segundo ponto, antes de começar o trabalho, a gente entra com uma vistoria cautelar. A gente fotografa toda a área do apartamento, toda a área que vai ser trabalhada, justamente para que, se tenha piso quebrado, sabe, vidro quebrado, tudo isso seja anotado antes da pessoa começar a trabalhar ali. Segundo ponto, quando estamos ali contratando uma obra dessa, a gente precisa dar um briefing, uma reunião, um welcome home, seja bem-vindo, um kit de boas-vindas para o trabalhador. O trabalhador, até no plano de gestão de obras da NBR 16280, fala que os trabalhadores foram orientados, tanto na rota de fuga, quanto o comportamento social. Não deixar roupas, não comer lá dentro, não passar dos horários pré-determinados para o trabalho, não estragar nada. Se estragar alguma coisa, por tudo que é mais sagrado, comunique de imediato, né? Porque é impossível que o dono da casa não veja. Então não tem aquele negócio de passar pano, de dar um jeitinho. Olha, quebrou. Nós temos o seguro da obra, que acabamos de falar, tem que ter o seguro da obra, principalmente obra de fachada, gente. Obra de fachada sem seguro hoje é uma loucura da parte do administrador, do síndico, dos moradores. Vocês têm que fazer questão de trabalhar dentro da legislação. Condomínio é um organismo vivo, é como se fosse uma empresa sem fins lucrativos, com todo o peso de uma empresa para a regra de segurança do trabalho, para indenizações, né? Artigo 186, 1348, tudo penaliza e leva para cima do síndico. Então o síndico hoje vai fazer uma obra de fachada, todos os cuidados são necessários. Planejamento, aonde vai descer, onde vai subir, quanto tempo leva de obra, que época do ano que eu coloco essa obra. Tudo isso vai ser um fator de paz ou de agitação mental para você, meu caro síndico.
Vai por mim, eu já passei por isso. É BO mesmo. Eu acho que Dentro o do melhor caminho... apartamento, cara, é vistoria cautelar, anota, pede o proprietário para agendar junto, marca a primeira visita para o outro dia, deixa a semana toda já organizada de horário, porque a pessoa tem direito ao sossego. Questão de limpeza. A empresa já foi mal treinada, porque a empresa tem que entrar limpo e deu 5 horas da tarde, deixar limpo. Sim. Então vai parar às 4h30, vai fazer a limpeza do ambiente, porque o proprietário vai chegar às 18h30 para poder estar na casa dele, usando do benefício daquela casa. E aí a empresa tem que ter esse comportamento, né? Eu dou um treinamento para as empresas que querem trabalhar com condomínios, vai começar agora em março novamente, criando a cultura de trabalhar com condomínios, onde o trabalhador aprende todo, desde criar orçamentos até o comportamento social dentro dos condomínios, para ele poder ter êxito nisso aí. Por quê, Thiago? 90% dos problemas são causados pela falta de comunicação adequada, de entendimento, de alinhamento da expectativa. Então, o morador proibir não tem jeito, porque é o único acesso que tem para fazer a manutenção. Então, ele vai ter que aceitar. Mas ele pode dificultar muito isso. Pode dar ele muita pode dor dar de uma cabeça. canseira para o condomínio terrível. E a gente não quer isso, né? A questão de obra e dentro de unidade é vistoria cautelar, determinação de horários e comportamentos e aí execução da obra. E execução da obra o mais econômico possível. Quando a gente fala o princípio da economia na engenharia, a gente está falando de gastar o menor tempo possível, o menor recurso possível para executar o melhor serviço possível. E assim, gente, essa é a questão. Mexeu com o morador é BO, isso é fato. Mas sim, você que mora em condomínio tem também um pouco de bom senso. Tem coisas que não tem jeito, igual, por exemplo, desse tipo de serviço, não tem como ser feito de outra forma. O cara vir de helicóptero para descer, não vai. Até para descer pelo balancinho tem que ir entrar por cima qualquer jeito. Não tem Assim, como entrar embaixo. Lembre-se, se eu estou comprando uma cobertura, eu tenho direito a isso, faz parte. E outra coisa, não é que o síndico é chato, que a empresa é chata. Não, infelizmente, são coisas que acontecem de obra. Faz parte. É lógico que o treinamento vai diminuir. A qualidade da Entendeu? empresa também, né? Fica contratando sempre pelo mais barato, aí você quer pegar um cara que não tem experiência nenhuma de educação social, de convívio, espaços compartilhados. Diálogo com o morador, né? Diálogo com o morador, treinamento nenhum, você quer pagar o mais barato possível, depois você quer contratar serviço de qualidade. Mas sim, que eu quero falar aqui, pessoal, assim, talvez nessa questão, mas a questão é a seguinte, que imprevistos vão acontecer, vai sujar mesmo, vai estragar outra coisa mesmo, faz parte. Tomara que não, mas faz parte porque são seres humanos. Eu tava fazendo lá e o cara que quebrou a telha, ele tava com um galão de tinta. Eu falei, como é que vai fazer? Tinha que passar. O cara não fez de má fé. Entendeu? Então, assim, a gente tem que sentar, tentar organizar e diminuir o máximo possível esse transtorno. Mas vai existir, não tem. Gente, falou em obra, tem transtorno. Sempre não tem jeito. Sempre tem. Mas eu acho que falou, a gente vai diminuindo, vai amenizando com comportamento, comunicação e vai ajustando aquilo, tá? Que é um momento de estresse, mas um momento passageiro. O cara não vai ficar entrando toda hora na sua cobertura, porque aquele momento teve que ser feito aquilo. Que a gente possa ter esse bom senso também. Né, o meu amigo Dr. Cláudio Viana? Com certeza. Igual falo, né? Gosto de falar que bom senso é a regra de ouro do condomínio, né? Mas infelizmente nem todos têm bom senso. Alguns têm de mais, alguns têm de menos, né? Mas esse é o padrão, né? É o pilar principal do condomínio. Nem tudo, né? Vai estar regrado, vai estar escrito no papel quais são os procedimentos. Então isso vai do íntimo da pessoa, que é o bom senso para poder ser aplicado não só ao condomínio, mas todas as suas convivências em sociedade. Isso é o básico. E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado. Reta final do nosso bate-papo. Meu amigo Jorge, suas considerações finais, meu jovem. Meu querido, quero agradecer muito o programa novamente. Mais uma oportunidade de estar aqui tirando dúvida, conhecendo melhor os nossos síndicos, né? Conhecendo melhor os problemas cotidianos do condomínio. Fazemos isso todos os dias. Estamos lá com você. Nós somos o braço direito do síndico na construção civil. Nós somos o departamento. A BSB hoje é o departamento técnico do condomínio à disposição do síndico. São engenheiros eletricistas, engenheiros calculistas, engenheiros civis, patologistas que estão lá à disposição do seu condomínio para tirar dúvida, para pegar a tua mão, para te guiar no caminho das obras e manutenções necessárias, das execuções de garantia. Então, fica à vontade para falar com a gente nas redes sociais. A gente faz porque gosta disso daí. Temos um grupo que você pode participar aí no 61996989009. Pede para entrar nesse grupo de engenharia, comunidade que mais cresce de engenharia condominial hoje no país. Já são quase 500 membros, né? E você tira dúvida e faz network o tempo inteiro sobre materiais de serviço. Tem gente pedindo indicação aqui em Brasília para fazer serviço lá em São Paulo e a gente está conseguindo autenticar pessoas boas lá
em São Paulo para fazer serviço, vindo através desse grupo aqui. Nesse grupo temos advogados, contadores, né? Dr. Cláudio está lá, por exemplo, o Thiago está lá, por exemplo. Então todo mundo está lá na disposição de tirar dúvida, conversar, interagir. Você que é do meio condominial, entra para o nosso grupo aí, 61996989009. Estamos à sua disposição em @condominialengenharia, engenheiro Diógenes Suede, para te ajudar na gestão do seu condomínio. Doutor Claudio, fica à vontade, suas considerações finais. Pô, Thiago, é sempre satisfatório, né, tá aqui trazendo um pouco de informação, né? Todo esse programa a gente aprende mais, né, do que ensina, né? A gente colhe mais do que ensina. Essas perguntas são sempre de excelência, faz a gente raciocinar, refletir sobre aquela realidade do condomínio. Porque condomínio é muito engraçado, né? A gente não se aplica a todas as regras, a todos os condomínios. Cada condomínio tem sua peculiaridade. Então, toda vez a gente tem um programa aqui, a gente tem uma pergunta bem diferente, bem inovadora. Então, é por isso que aqui é a inteligência condominial, porque faz a gente pensar e refletir para trazer a melhor solução para vocês, né? No mais, um grande abraço para todos. Prazer enorme, Thiago. Bom demais, amigão síndico, amiga síndica. Muito obrigado aí pela audiência nossa aí. Quem tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui!